E aí, meus queridos, tudo certinho? Bom, hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês, para a gente refletir um pouquinho, fazer aquilo que a gente geralmente faz em sala de aula. E aí, para a gente fazer essa reflexão, eu vou contar uma história, e essa história é uma história bem interessante. Bom, a história, ela é a história de duas crianças. Crianças assim como vocês, que gostam de brincar, que gostam de se divertir, mas essas crianças, elas estavam num cenário diferente. Elas não estavam na beira da praia, nem num parque. Elas estavam à beira de um lago congelado. Este lago congelado era onde então as crianças brincavam e deliciavam-se daquele dia maravilhoso, onde elas corriam por cima daquele gelo, onde elas escorregavam, onde uma puxava a outra e até mesmo deitaram no chão para fazer anjinhos de gelo. Mas aí, de repente, algo inesperado acontece. Uma dessas crianças acaba pisando numa parte onde o gelo que estava por cima daquele lago era muito fininho e o gelo se rachou. E essa criança então veio a cair dentro do lago com uma água muito gelada. A outra criança, a criança que ficou do lado de cima, ela tentou resgatar o seu amigo e até mesmo tentou pedir ajuda às pessoas que moravam ali por perto. Mas ninguém deu importância àquela criança. A criança então corre em direção ao seu amigo, pega uma pedrinha que estava à beira do lago e começa a bater naquele gelo de maneira com que a criança, que havia sido até empurrada um pouco mais para o lado, com que ela conseguisse ser resgatada. Então a ideia daquela criança era quebrar o gelo para fazer o maior buraco possível para conseguir então retirar o seu amiguinho de lá. E assim ela fez. Quando os adultos que moraram ali por perto viram aquela criança resgatando o amiguinho, a amiguinha que estava lá caída dentro daquele lago, eles ficaram assustados e começaram a se perguntar como que uma criança tão pequena, tão magrinha, tão frágil conseguiu quebrar o gelo e resgatar o seu amigo. Essa história, ela tem uma moral. E a moral é a seguinte: nós, crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, conseguimos chegar aonde nós queremos. Nós conseguimos alcançar os nossos sonhos. Mas a gente precisa ter força de vontade. A gente precisa correr atrás. Quando alguém nos diz que a gente não consegue, muitas vezes a gente fica para baixo. Quando alguma pessoa chega e nos diz que a gente não é capaz, a gente fica triste e até mesmo para de lutar. Mas ninguém disse para aquela criança que ela era incapaz. Pelo contrário, ela lutou sozinha e ela resgatou seus amigos. Quais são os seus sonhos? O que você quer para a sua vida? O que você quer ser quando crescer? Lute, corra atrás. Você é forte e você consegue chegar lá. Não podemos esquecer dos valores que a gente tem, do valor do respeito, do valor do companheirismo, da amizade. São coisas tão importantes para nós. Um amigo é importante para você, não é? Provavelmente, nesse momento, vocês devem estar sentindo muita saudade dos seus amiguinhos. E aí, nesse momento, cabe uma reflexão. A reflexão sobre: eu respeito meu amigo? Eu pego as coisas sem pedir? Quando meu amigo pede aquele objeto que eu peguei sem pedir, quando ele pede de volta eu devolvo? Ou até mesmo se ele me emprestou, mas quando ele pede de volta eu devolvo? Ou eu arremesso esse brinquedo? Ou eu fico bravo com ele, eu choro? Como é que você se comporta? Respeitar os amigos é muito importante, assim como é importante respeitar os irmãos,
os pais, os avós, respeitar a natureza, respeitar os animais. Tudo isso é muito importante. O respeito é a base de qualquer relação, de qualquer relacionamento, de qualquer amizade. O respeito é a base de tudo e a gente deve pensar nisso. Nessa história que eu acabei de contar, o amiguinho que ficou do lado de fora, ele foi companheiro. Ele lutou por aquele amigo que estava ali. E a gente deve ser assim. Nós devemos lutar pelo outro, devemos ajudar o outro. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Você quer a minha ajuda? Em casa você faz isso? Com o pai, com a mãe, em sala? Você faz isso com seus amigos? Não é parar de fazer a sua atividade para ir ajudar o outro. Não. Mas eu já acabei a minha atividade. Você pode ajudar o outro? Pode. Prof, eu já acabei a minha atividade. Eu posso ajudar o meu amigo que ainda não terminou? Se a prof deixar. É óbvio que você pode ir lá ajudar e deve. Isso é o valor da amizade. E esse é o valor do respeito e do companheirismo. Somos amigos, somos companheiros e devemos nos ajudar. Meus queridos, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. O professor está com uma saudade muito grande. Eu não vejo a hora de nos encontrarmos novamente. Então, eu espero que logo logo a gente se encontre. Um abraço bem apertado e um beijo bem grande em cada um de vocês. Tchau, tchau e até logo.